Ok, vamos começar então. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar debate promovido então pela Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Química do Interior Paulista, Valdemar Safiotti. Hoje temos a satisfação de contar com a participação dos professores Marcelo Nobel e Luiz Eugênio Melo. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para participar desse webinar debate. Um pouco sobre os nossos palestrantes ou debatedores. O professor Luiz Eugênio Melo é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, onde também realizou mestrado e doutorado, e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos. Também é livre-docente e professor titular de Fisiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele foi membro do Comitê de Assessoramento de Biofísica, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia e Neurociências do CNPq e também coordenador adjunto da Diretoria Científica da FAPESP. O professor Luiz Eugênio Melo é membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências, e também recebeu o título, foi condecorado com o Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. O professor Luiz Eugênio Melo integra o Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Deliberativo do SEBRAE de São Paulo, o Conselho de Administração do CNPEM, o Conselho Superior do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o Conselho Consultivo do Centro de Inovação da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, o Conselho da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e o Conselho da Tidal House Brasil. E é editor setorial do Brazilian Journal of Medical and Biological Research. O professor Luiz Eugênio Melo foi pró-reitor de graduação da Unifesp, presidente da Federação da Sociedade de Biologia Experimental, conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Também foi diretor de Tecnologia e Inovação da Vale e responsável pela implantação do Instituto Tecnológico Vale, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do IDOR e diretor da Agência de Inovação Tecnológica e Social da Unifesp. O professor Luiz Eugênio Melo atua nas áreas de plasticidade neuronal, epilepsia, degeneração neuronal e gestão em ciência e tecnologia. O professor Marcelo Nobel é reitor da Unicamp desde 2017 e professor do Instituto de Física Gleb Varag desde 1995. É professor titular do Departamento de Física da Matéria Condensada e atua na área de investigação experimental de materiais magnéticos nanoestruturados. Foi pró-reitor de graduação da Unicamp de 2009 a 2013. Foi responsável pela implantação do Programa Interdisciplinar de Educação Superior da Unicamp, que alia a inclusão social com formação geral. Também se dedica à divulgação científica, colaborando com as atividades do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR da Unicamp, e do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, também da Unicamp. Já publicou mais de 260 artigos e 15 capítulos de livros e diversos artigos de divulgação científica e de opinião em revistas e jornais. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para participar desse debate. E eu gostaria, então, de iniciar o debate me dirigindo ao professor Marcelo Nobel, perguntando: Marcelo, por que ainda é preciso a gente debater a qualidade e a quantidade da produção científica no Brasil? Bom, Roberto, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, com o Luiz Eugênio, debatendo um assunto tão importante. De fato, importante, tem muita gente seguindo, interessada no assunto. E, olha, a gente tem aí uma cultura estabelecida que é muito difícil de quebrar. Em particular, aqui no Brasil, nós temos diversas situações que acabam levando a esta
a este impasse, né, que você coloca muito claramente, mas infelizmente este debate não é exclusivo ao Brasil. Isso acontece em diversos lugares e às vezes até com intensidade maior, né? Vocês acompanham aí as notícias do que acontece na China, muitas vezes o que acontece em alguns outros países onde a quantidade, muitas vezes, e a questão da tentativa de buscar mais impacto levam a fraudes, levam a problemas muito sérios e levam a como se diz, né, o fatiamento, né, da produção científica, que muitas vezes é ruim para a própria produção. Aqui no Brasil nós temos vários fatores e eu acho que depois o Luiz as pessoas aqui que estão participando podem estabelecer um pouco mais. Em um dado momento na história da ciência brasileira, acho que foi interessante e importante termos aí um incentivo à produtividade da pesquisa, a, um, a incentivar que as pessoas publiquem em revistas internacionais, e isso acabou levando, por exemplo, nós temos aí uma situação de uma bolsa, né, do CNPq, que é uma bolsa de produtividade, que acaba basicamente sendo uma bolsa que em termos de quantitativa, né? Em termos quantitativos que leva em consideração quantos artigos você publica no período anterior a que você coloca a bolsa. Em outras atividades, aqui mesmo posso citar o próprio CNPq, a CAPES, a própria FAPESP, aqui, que o Luiz hoje em dia está como diretor científico, muitas vezes os projetos são julgados e baseados em um projeto científico e com também um importante peso da produção pregressa do pesquisador, ou seja, quanto ele produziu anteriormente. E isso leva a situações em que as pessoas buscam, né, tentar essa produção de uma maneira muito acelerada e muitas vezes não levando tanto em consideração um trabalho mais de fôlego, um trabalho que possa ter um certo risco, né, de fazer pesquisas durante muitos anos e que não levem a nada, que é perfeitamente possível e normal na atividade científica. Então, nós temos aí realmente uma questão de cultura que tem que ser discutida, como neste debate, e também incentivada de outra maneira pelas agências de fomento e pelas universidades, pelos institutos de pesquisa. Então, além disso tudo, nós temos uma diferenciação muito grande. Aqui nós estamos numa live promovida pela química, né, por um setor específico, mas se você vai considerar outras áreas do conhecimento, os modos de produção da ciência são completamente diferentes, tem outros tempos e muitas vezes isso não é considerado de uma maneira global. Então nós temos vários aspectos aí a discutir e a considerar que precisam ser aprimorados em nosso país. Professor Luiz Eugênio, qual a sua opinião sobre essa pergunta? Obrigado. Eu começo também agradecendo, Roberto, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, reencontrando o Marcelo. Eu fiz aqui 4 ou 5 tópicos para endereçar, e eu vou começar por uma história que é extremamente interessante. Era um texto referindo que, nesse ano, de novo, as avaliações de desempenho acadêmico colocam o nosso país numa posição de queda, a nossa educação vai ladeira abaixo, e falta apoio, e falta investimento. E aí era um texto completamente descendo o sarrafo num assunto que era educação. E aí o autor desse texto é o Cláudio Moura Castro, ele escreveu isso na Veja, muito tempo atrás. E ele continuava falando assim, só que esse texto não foi escrito para o Brasil, ele foi escrito para a Finlândia. A Finlândia é um dos países mais notáveis de desempenho no PISA e tem vários indicadores de qualidade absolutamente excepcional em educação. E aí o paralelo que ele falava era esse. É por causa que eles se importam que a educação lá vai bem. Então, faltam as pessoas discutirem o assunto e se incomodarem quando a questão não está boa e falarem, não sei o quê.
nós, seres humanos, falamos sobre aquilo que nos importa, né? Para aquilo que é relevante. Então, a qualidade da ciência, no mínimo que seja, para os cientistas, tem que ser um tópico central, né? Porque, no fim das contas, é a nossa atividade base. Então, eu acho que quanto mais debates como esse acontecerem, quanto mais essa discussão estiver presente, mais relevante, mais indicativo da importância que isso está adquirindo para a nossa comunidade e tanto melhor a gente vai fazer o nosso trabalho. Indo num outro tópico que o Marcelo tocou, eu vou falar uma outra historinha, eu gosto muito, acho que elas são sempre instrutivas. E essa historinha era uma avaliação, eu ouvi a história, então estaria acontecendo na USP, e era justamente uma avaliação multissetorial, né? Tinha as ciências exatas, as ciências da vida, as humanidades, e no fim, alguém comenta na reunião, por esses critérios, Erasmo, e aí se referindo a Erasmo de Roterdã, Erasmo não seria professor aqui, não teria desempenho. E aí, nessa hora, estaria entrando na sala uma outra pessoa que comenta assim, o problema é que todo mundo acha que é Erasmo. Então, o ponto central é esse, também julgar pelas exceções certamente não ajuda a você estabelecer parâmetros que permitam balizar o todo. Sempre vai ter exceção, mas a exceção, por definição, a palavra já diz, é exceção, ela não é a regra. Então, há de haver regras que permitam considerar o todo para cada área, setorizado, ponderado, tudo isso. Então, se entende, eu acho que é consenso, que diferentes áreas têm diferentes modos de produção, diferentes quantidades, intensidades, ritmos, mas tem que ter regra e critérios que a gente consiga olhar para o todo. Indo nessa linha, e aqui só para falar de uma coisa bem recente que todo mundo enxerga, uma das vacinas mais relevantes aí, das, sei lá quantas, são 10 ou que sejam, com relação à Covid, é uma vacina baseada em RNA mensageiro e é uma vacina da BioNTech em parceria com a Pfizer. A BioNTech já teve bastante visibilidade num momento inicial, os dois cientistas de origem turca e que se radicaram na Alemanha e desenvolveram toda a tecnologia. Só que uma história que começa a aparecer mais nos últimos meses é quem é a vice-presidente da BioNTech. E a vice-presidente da BioNTech é uma húngara chamada Katalin Karikó, e a vida inteira dela ela quebrou a cara. Ela quebrou a cara porque ela queria fazer vacina de RNA mensageiro e ninguém queria, e todo mundo achava que era bobagem. Então, e não é que ela não fosse produtiva, ela provavelmente era produtiva na área que ela trabalha, bioquímica, biologia estrutural e sei lá o quê. Certamente ela tinha que ter, eu não conheço a história no detalhe, muita atividade. Eu acho que ela é uma candidata fortíssima a prêmio Nobel, mas o ponto central é que ela insistiu. E isso tem que ser um traço do cientista, independentemente da comunidade como um todo, valorizar ou não valorizar aquilo que aquele cientista, aquela cientista, está desenvolvendo naquele momento. Então, muitas vezes também a gente fica preso às métricas e querendo tá bem, sei lá qual parâmetro, mas não necessariamente isso vai ser o condutor para ciências de maior qualidade, para produção científica de maior qualidade. Muito em função do meu antecessor, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, a FAPESP passou por uma internacionalização muito intensa nos últimos anos. E, em função disso, a FAPESP tem uma posição de destaque num Global Research Council. Esse GRC, que já teve uma reunião aqui no Brasil, onde o Brito, inclusive, se tornou presidente do board do GRC, fez uma reunião ano passado, em dezembro, e o tópico central da reunião do GRC era métricas de avaliação e processos de avaliação, e, nesse caso, como as diferentes agências, e aí incluída a FAPESP, podem avaliar os projetos cada vez mais pelos projetos e cada vez menos pelo currículo e pelo desempenho pregresso do pesquisador. Isso é sempre muito difícil. É difícil para qualquer um, em qualquer lugar do mundo.
Então, é um esforço que nós temos que ter constantemente. Na diretoria científica, a gente vem reiterando esse aspecto com as coordenações adjuntas, coordenações de área, mas voltando para o tópico central aqui, é fundamental a gente discutir qualidade versus quantidade. Houve um período onde, no Brasil, tinha uma cienciometria quase que selvagem, era um capitalismo selvagem, né? Então, era números. Na área, quando eu estava lá no CA do CNPq, no CNPq, já em 2003, era um pouco de distribuir miséria. Assim, porque você tem poucos recursos, em 2003 já tinha poucos recursos, e aqui o que se fala é assim, então quantas bolsas 1A você vai conceder? E para quem você vai conceder? Dos editais universais, para quem você vai conceder? E na época era uma época de numerologia selvagem, e a discussão era assim, se o sujeito com 70 artigos em 5 anos era melhor ou pior do que o sujeito com 50 artigos em 5 anos. É uma discussão sem sentido nenhum, mas dificílimo você parametrizar e definir, e claro, estou dizendo desse aspecto. Na época, isso já tem quase 20 anos, era mais ou menos o que a gente tinha na mão. Ao longo dos anos, acho que nós, como sociedade, como comunidade, evoluímos. A gente certamente, em vários lugares, e inclusive no CNPq, não trabalhamos mais, né? E o CNPq eu falo da época que eu, inclusive, estava ali no Conselho Deliberativo, já saí. Mas é difícil isso, não é trivial, e não é trivial, sobretudo, você avaliar a qualidade prospectivamente, né? Porque eu quero antever um projeto, se o projeto tem potencial de contribuição de qualidade. Isso é um desafio tremendo, e aí a gente, de novo, enquanto comunidade, tem que discutir e encontrar os caminhos para isso. Existe uma cultura muito forte, professor Luiz Eugênio, em algumas áreas do conhecimento, de associar a qualidade da produção científica ao fator de impacto da revista onde se publica os artigos, né? Parece que existe um certo misconception, né? um mau entendimento do que seria pesquisa de impacto e publicar em revistas com determinado fator de impacto. Como que seria possível a gente conseguir que a comunidade entendesse melhor essas duas diferenças? De novo, eu acho que vai na linha de se discutir mais sobre o assunto. No caso de pesquisadores estabelecidos, há algum tempo se estabeleceu lá o índice H, e você pode olhar para trás. Índice H, ele padece de correção de tempo. Uma pessoa mais velha tem um índice H maior, quase que por definição. Então, esses ajustes todos têm que ser colocados. E tem um trabalho muito interessante, apoiado pela FAPESP, conduzido pelo professor Jacques Markovitch, ex-reitor da USP, que se chama Projeto Métricas. E tem participantes de todas as nossas universidades, da Unicamp, da Unesp, da USP, claro, da própria Unifesp, minha alma mater, de todas as instituições do Estado de São Paulo, e é um projeto que busca avaliar justamente essa discussão de fator de impacto versus impacto da pesquisa em si, não necessariamente o fator de impacto da revista, mas é certamente um fetiche também, né? Publicar na Nature, publicar na Science, ou publicar no, acho que é Physical Letters, e sei lá, no Proceedings of National Academy of Sciences, são revistas de muito prestígio, eu diria que, de forma geral, os cientistas valorizam muito publicar nessas revistas, e, de outro lado, quando se consegue publicar, é também um testemunho da qualidade da ciência produzida por aquele grupo. Por outro lado, pode ser que o artigo que não saiu, sei lá, na Nature, por qualquer razão que seja, também tenha uma capacidade de influenciar o campo, influenciar o pensamento muito grande. Eu vou citar o meu caso específico. Há muito tempo atrás, eu estava lá terminando o pós-doc, eu mandei um artigo para a Nature. Não saiu, não foi aceito, nem passou naquele screening inicial.
é o artigo mais citado que eu tenho. Tem 542 citações, ele certamente é relevante, fez um impacto na área, mas é fácil falar disso hoje, 20 anos depois que ele foi publicado, 30 anos, sei lá quanto tempo. Né? Na sequência imediata, era muito difícil. Acho que é muito importante a gente fazer essa discussão sobre o impacto da produção científica versus o fator de impacto das revistas, e é ainda mais importante a gente fazer essa discussão num momento onde diferentes sociedades e fundações de apoio à pesquisa estão discutindo cada vez mais a ciência aberta, no sentido de você dar um acesso aberto. O que acontece é que o acesso aberto nessas revistas de maior impacto, ele custa muito caro. O acesso aberto em revistas de menor impacto custa bem menos, e, na prática, o artigo em si, o artigo pode ter o impacto que tiver em qualquer lugar que ele seja publicado. Então, tem um pouco dessa discussão. Evidentemente, revisão por pares é fundamental, a análise crítica é fundamental, existem revistas predatórias, o que também é um outro problema do outro lado da equação, mas essa discussão de fator de impacto da revista quanto ao impacto da produção científica, ela também vai para a dimensão do custo de se dar o acesso aberto para essas publicações e da gente ter uma ciência que, de fato, possa ser apreciada de maneira mais ampla pela sociedade. Obrigado. Essa história da professora húngara é muito interessante. Eu li isso agora que a vacina foi desenvolvida. Eu não conhecia, né, essa história, mas tem outra, da professora Lynn Margulis, que foi casada, rolou a teoria da endossimbiose, que ela tentou publicar em pelo menos 15 revistas diferentes e não conseguiu, né? Só na 16ª que ela conseguiu. E hoje em dia é uma teoria que já está em livros-texto, né? Porque é amplamente aceita pelo consenso científico. Então é muito interessante realmente analisar esses casos. Professor Marcelo, qual a sua opinião entre a diferença entre fator de impacto e pesquisa de impacto? Bom, eu acho que aqui tem várias questões e eu queria resumir. Eu acho que esses exemplos são muito bacanas e interessantes. O Roberto colocou um, o Luiz Eugênio colocou outro, mas eles são, como já disse o próprio Luiz Eugênio, alguns exemplos, são casos raros, né? Outliers. O que a gente precisa tentar encontrar é a diversificação, que eu acho que é benéfica para o sistema. De que maneira? A gente tem, e dá orgulho mesmo, a gente acabou de ver o exemplo, semana retrasada, se não me engano, um grupo brasileiro ali, liderado pelo Ado Jório na UFMG, foi capa da Nature. E é fantástico que a gente tenha isso, que a gente tenha publicações nessas revistas de altíssimo impacto, mas também temos que ter a ciência feita no dia a dia. Eu dou um exemplo concreto, eu sou editor-chefe de uma revista da minha área, que é o Journal of Magnetism and Magnetic Materials. É uma revista dedicada para a comunidade de magnetismo e materiais magnéticos. E publicada pela Elsevier, é uma revista tradicional há muito tempo. E a nossa lema ali é servir a comunidade de magnetismo no mundo. Nós não temos interesse, hoje o fator de impacto dessa revista é um pouco abaixo de 3, não há interesse algum em aumentar o fator de impacto, o nosso interesse é que os artigos ali publicados sirvam àquela comunidade e ela cumpre o seu papel nesse sentido. Então, temos que ter aqui a diversificação, revistas de alto impacto, revistas de médio impacto, revistas que servem a uma comunidade mais local, com pesquisas locais, e eu acho que a gente precisa saber entender a maneira e os mecanismos que temos e de que maneira essas pesquisas afetam e impactam de fato as comunidades para que elas foram pensadas. Além disso, eu quero colocar mais um tempero nessa discussão, que hoje a gente vive num mundo diferente. O que é impacto, né? Muitas vezes, eu vou dar outro exemplo aqui concreto. Eu sou um pesquisador que publico relativamente bastante, publico bem, etc. Mas eu
E eu jamais tive tanto impacto como, por exemplo, em algum artigo que eu escrevi de opinião. Eu me lembro perfeitamente um artigo que eu escrevi justamente com o Brito, que o Luiz Eugênio mencionou, na Tendências e Debates na Folha, que no primeiro, ou no Estadão, se não me engano, no primeiro dia teve mais de 7 mil, como se chama, likes ou retweets, ou o que for, né? Compartilhamentos no Facebook, na época nem tinha. É, 7 mil, que é muito mais do que eu jamais tinha tido com relação a uma revista científica. Então, nós temos hoje em dia redes sociais, nós temos a divulgação da ciência, que nós sabemos que cada vez é mais importante e o pesquisador precisa se engajar nisso. Nós estamos vendo esse movimento anti-ciência e anti-intelectualismo aí. Então, nós precisamos dos pesquisadores se engajando nisso e cada ação, cada pesquisa, cada atitude tem um impacto diferente e todos eles deveriam e poderiam ser contabilizados. Alguns serão, eventualmente, numa fase da vida melhor, com um tipo de perspectiva, noutra fase da vida, com outro tipo de perspectiva. E a gente deveria ter um sistema que permitisse medir tudo isso. O Luiz já mencionou. Não é simples, não é trivial fazer isso, não é algo muito tranquilo, todo mundo está tentando fazer, mas o que eu acredito muito seriamente é que a gente deve diversificar. Então, aqui, exemplos concretos. Na universidade, a gente deveria ter trilhas diferentes para a progressão na carreira, baseado aí se alguém quer ensinar mais do que fazer pesquisa, fazer extensão, fazer assistência. E nas próprias agências de fomento também ter trilhas diferentes, pesquisadores que se dão melhor numa linha, melhor em outra, ou alguns fundos, recursos a fundo perdido, né, para pesquisas extremamente complexas e de alto risco. Então, a gente deveria, na minha opinião, tentar diversificar, já que a gente não consegue colocar todo mundo com os mesmos parâmetros. Essa é um pouco a minha visão geral. Interessante. Eu tenho a impressão, mas talvez seja só a minha impressão, que quem trouxe esse assunto de maneira um pouco mais incisiva para o centro do debate foram as agências de fomento, principalmente a FAPESP. Porque na questão da distribuição de verbas para pesquisa, evidentemente, a avaliação de projetos e a avaliação de currículos acabam tendo um peso significativo. E eu senti falta, ao longo dos últimos anos, de um maior engajamento das universidades como instituições nesse processo de valorizar mais a pesquisa de qualidade do que em quantidade. Não é um debate, digamos assim, que é tão presente na universidade, mas eu posso estar enganado. Gostaria de ter a opinião de vocês sobre esse assunto, Marcelo. Desculpa, esse assunto está presente e justamente aqui o Luiz perguntou e comentou do projeto Métricas, que é um projeto que tem a ver com esse assunto. Veja, nós temos nas universidades, em nível mundial, temos um fenômeno parecido, que é os rankings, né? O ranking do Times Higher Education, o ranking QS, que também pressionam, por um lado, aí, mais quantitativo do que qualitativo. Ele é realmente uma discussão que acaba acontecendo. E acabará acontecendo sempre dentro das próprias universidades, nos departamentos, nas progressões de carreira. Todos esses assuntos acabam também tendo. É igual, porque é mais fácil, aqui falando dentro da universidade, é mais fácil quantificar e colocar um índice ali para pesquisa do que para o ensino, do que para assistência, do que para extensão. E por isso as universidades também, ao longo da sua história, e com esta facilidade de quantificar a pesquisa, foram indo por esse caminho, o que é ruim também, porque nós precisamos, de novo, aqui, volto a insistir na minha palavra aqui, que é diversidade, precisamos ter diferentes peças para compor um bom caminho. Então, a universidade, ela reflete o que acaba acontecendo em outros meios. Então, a discussão é a mesma e
inclui outras complexidades porque tem a outra atuação, né? Atuação administrativa. Eu hoje sou o reitor. Tá bom. Como isso vai ser medido para o meu relatório na universidade, né? Onde aparece, em que linha aparece essa questão, o tempo que eu dediquei, o esforço. Então, e assim como o diretor, tem o chefe de departamento, tem o chefe o diretor de unidade, o coordenador de graduação, de pós-graduação, com aquele inferno, né, de preencher formulários, e assim vai. Essas questões todas, na própria universidade, tem muita dificuldade de serem quantificadas, medidas e estabelecidas. Então, tem que haver ali um equilíbrio entre o que já aconteceu, o que a pessoa demonstrou, e de que maneira tem um potencial para acontecer. Isso é possível, tem bons exemplos e boas práticas ao longo no mundo. Eu acho que a gente deve ampliar essa discussão de fato aqui no nosso país. Professor Luiz Eugênio, como que o senhor vê a valorização da pesquisa de qualidade dentro das universidades, principalmente? Eu sinto que existe essa preocupação nas agências de fomento, mas eu não sei se existe uma preocupação tão no mesmo nível dentro das instituições onde os pesquisadores trabalham. Eu vou citar de exemplo alguns programas que a FAPESP tem, e um deles, talvez bastante emblemático, é o programa Jovem Pesquisador. De forma geral, é uma pessoa jovem, né? A palavra já diz, e que então concluiu o seu doutorado há não muito tempo, há menos de 10 anos, mas que tem uma produção já que permite distinguir essa pessoa dos seus pares, né, na área de conhecimento. Esse jovem pesquisador, ele pode ser concedido, inclusive, para pessoas que ainda não têm um vínculo empregatício com uma dada instituição de ciência e tecnologia. E, na prática, de posse desse termo de outorga, né, desse dinheiro, o jovem pesquisador pode sair à busca de instituições para falar, eu tenho isso daqui, que condições você me dá? Então, na prática, diferentes instituições, e aí inclui-se Unicamp, Unesp, USP, Unifesp, ITA, e UFSCar, UFABC, Mackenzie, PUC, a lista, elas podem trabalhar com esse aspecto, e isso, quando elas concedem esses recursos adicionais, isso é, espaço de laboratório, alguma condição diferenciada, talvez um técnico, isso claramente deixa uma indicação forte do interesse dessa universidade em valorizar a pesquisa de qualidade, nesse caso, talvez no viés do grant que a pessoa ganhou e no que ele significa, porque isso foi comparado, né? Foi avaliado dentre outros solicitantes e, de alguma forma, essa pessoa se destacou dentre os seus pares. Mesmo nesses grandes projetos, né, um CEPID, um CPE, um CEPID e um CPE, eles são concedidos no entendimento de que existe uma parceria entre, de novo, a instituição de ciência e tecnologia, nesse caso, via de regra acadêmica, mais uma empresa, e mais a Fundação de Apoio, nesse caso, a FAPESP. Então, a FAPESP aloca o seu recurso não apenas porque tem o professor, a professora A, B ou C na instituição A, B ou C, mas porque instituições A, B ou C se comprometeram a criar espaços físicos e dar a infraestrutura necessária, contratar pessoas. Acho que a USP, por exemplo, na USP, quando eles têm uma vaga em aberto, eles chamam de claro. Então, a USP aloca claros para grupos que ganham um CEPID, por exemplo, um CPE. Então, isso para mim é uma indicação clara de que essas instituições acreditam, por exemplo, no julgamento que a FAPESP faz de projetos, e nesse caso... áreas onde praticamente 100% da pesquisa é publicada em revistas internacionais, em inglês, e tem áreas onde a produção
ocorre em revistas em português ou revistas locais. Eu não estou falando que um é melhor que o outro, nem nada disso. A gente tem que buscar aí a diversificação e entender cada área especificamente e evoluir neste impacto dentro de cada área específica. Professor Luiz Eugênio. Eu vou mudar um pouco aqui a leitura da sua pergunta, a minha interpretação, um pouco como o aluno que recebe a pergunta, o que você acha do joelho? Sei lá, ele tem que explicar a anatomia do joelho, ele fala, bom, o joelho fica em cima do ombro. Aí ele fala tudo do ombro, que é o que ele sabe, né? Então, eu vou aqui buscar interessar num outro viés, que é um viés muito relevante para a FAPESP, e ele já estava presente quando eu era coordenadora adjunto, e o ponto é o seguinte, toda a nossa ciência ela é muito baseada na pós-graduação. A formação de recursos humanos, mestres e doutores, é um tópico relevante, e o que acontece é que na pós-graduação, nessa linha, cada estudante de mestrado e doutorado, ele tem que ter um projeto, e o seu projeto, em geral, ele não vai ter a ambição dessa pesquisa de mais qualidade ou de mais impacto, porque essa pesquisa, ela provavelmente é constituída por vários pedaços, várias partes, em geral feitos por pessoas diferentes. Mas como transformar um projeto que é multicomposto, né, tem vários pedaços, e pessoas que têm timings diferentes, porque diferentes coisas acontecem na vida dos seres humanos e o projeto anda mais ou menos, ou a dedicação, o que seja, absolutamente não é trivial, mas era bastante clara a perspectiva de que projetos mais ambiciosos, de forma geral, os pesquisadores davam na mão de um aluno de iniciação científica. Porque se o projeto não desse certo, um projeto de risco, assim, talvez o ambicioso não foi a palavra correta, um projeto muito blue sky, você põe na mão do aluno de iniciação científica, porque se não der certo, não vai ser um grande prejuízo, mas se der certo, você abre uma avenida, uma vertente, um veio, que pode ser muito promissor. Em paralelo a isso, para o outro lado, você tem os pós-doutores, e a partir daquela época, já na gestão do Pérez, professor José Fernando Pérez, começou progressivamente um apoio da FAPESP para pós-docs. Esse apoio é muito distintivo do Estado de São Paulo relativamente a outras unidades da federação, e um pós-doc, em teoria, ele não tem que fazer créditos de pós-graduação, em teoria, ele não está comprometido com nada a não ser o projeto de pesquisa e executar da melhor forma esse projeto. Então, talvez a maneira como nós articulamos o nosso fazer a ciência nos leve a produzir mais artigos de menor expressão do que menos artigos de maior expressão. Esse é o ponto do argumento aqui, e é por isso que aí volto para os temáticos, os CEPIDs, os centros de pesquisa em engenharia, o centro de pesquisa aplicada, de forma geral, eles todos contam com um item que é bolsa como item orçamentário, o que nós na FAPESP chamamos de BCO. E as BCOs, elas constituem quase como um conjunto de recursos humanos muito qualificados, frequentemente envolvendo pós-docs ou iniciação científica, mas também mestrado e doutorado direto, e que talvez permita essa ciência de mais qualidade versus a ciência mais quantidade. Eu gostaria de fazer um comentário ou dois sobre esse tópico. Um deles é o seguinte, que eu sinto, às vezes, um pouco de dificuldade, às vezes, quando eu avalio propostas, em identificar uma pergunta que seja realmente interessante e relevante, né? Eu acho que esse é um ponto que valeria a pena a comunidade refletir, né, sobre qual a questão, ou quais as questões que se pretende responder com projetos. E um outro ponto que eu acho que é importante, e que é importante principalmente para mim, ao longo da minha carreira, é de se estabelecer colaborações que permitam justamente a gente responder essas perguntas num âmbito um pouco mais amplo e, ao mesmo tempo, um pouco mais profundo, né? Eu acho que, no meu ver, isso é importante, né? Gostaria de ter a opinião de vocês sobre esses dois aspectos, professor Luiz Eugênio.
Compartilho integralmente da sua visão. Acho que existe o que se chama hypothesis-driven science. Então, você tem uma hipótese, você formula claramente essa hipótese e, com base nela, se define todo o resto. A metodologia, período... e vai. Evidentemente, existe ainda uma ciência de observação que tem uma outra natureza e que também tem seu espaço. Todo o trabalho inicial de genômica era, em essência, a compilação de dados. Todo o trabalho de naturalistas entrando em lugares onde esse ser humano europeu nunca tinha entrado antes, para coletar espécimes e catalogar e não sei o quê. De novo, é um trabalho de observação e de coleta. Mas a ciência baseada em hipóteses ela é muito importante e ela tem que ter uma talvez condição preferencial. O outro aspecto é a colaboração. Acho que a colaboração é fundamental. Toda essa internacionalização que a FAPESP trabalhou nos últimos anos busca fazer isso, e, inclusive, aí voltando para a questão do fator de impacto, e o Brito tem vários trabalhos sobre isso, quando você tem trabalhos de autores do Brasil numa área qualquer, magnetismo, sei lá, tem um impacto na área, não sei o quê, de 1,2. Então, eles são 20% melhores do que o mundo como um todo. Aí, digamos que esses mesmos trabalhos de uma melhor universidade do mundo, que não sei o quê e tal, sei lá, digamos que é 1,8. E aí, quando o Brasil colabora com esse lugar, os trabalhos têm impacto, sei lá, 2,3. É assim, melhora inclusive para eles lá fora, melhora para nós e melhora para todo mundo. Os trabalhos colaborativos, a evidência nesse sentido é absolutamente forte. Quando nós colaboramos, e sobretudo quando temos colaborações internacionais, melhora a qualidade de todo mundo que está fazendo essa colaboração. Obrigado, professor Marcelo. Gostaria de fazer alguma ponderação nessas dois... Não, acho que é isso mesmo. Acho que a colaboração é parte integral da ciência, ela é fundamental e só traz benefícios para todos os que as fazem. Ele é sempre claro, com sempre o cuidado que a gente tem que tomar de estabelecer uma relação de confiança, uma relação que seja mútua, né? Que não seja um explorando o outro, como infelizmente às vezes acontece, e que seja realmente uma relação que todos saiam beneficiados. Os estudantes certamente se beneficiam com experiências em outros lugares. A colaboração ela só traz benefícios e só traz melhoria no impacto geral, né? Mas certamente a gente volta nesse círculo vicioso. O que a gente quer de fato? É continuar contando números? Não. Né? Então, encontrar mecanismos de indicadores para quantificar um pouco melhor essas questões é uma tarefa que a gente também precisa se debruçar. E, para isso, a gente precisa voltar para as nossas origens. Precisamos mais pesquisadores, mais pessoas dedicadas a essa área também, né? E hoje em dia, veja, o círculo vicioso ele é complexo, porque nós não temos muita gente atuando nessa área no Brasil e é difícil começar uma área nova no nosso país justamente por tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, se hoje, amanhã, né, eu saio da reitoria esse mês que vem, quero começar a trabalhar nessa área, eu vou ter muita dificuldade de conseguir alunos, vou ter muita dificuldade de conseguir que o meu departamento aprove, eu vou ter dificuldade de conseguir bolsa na FAPESP, na CNPq, em qualquer lugar. Porque de repente vão falar assim, opa, esse cara nunca publicou nessa área, qual que é a expertise? Então, a gente tem esse dilema, né? Que a gente tem um sistema extremamente rígido, que de alguma maneira ele precisa encontrar algum mecanismo de ser quebrado. E é isso que eu acho que a gente deve discutir mais, encontrar fórmulas para isso. É natural que essa situação ocorra, e ela ocorre com muito mais frequência do que a gente imagina. Então, é um pouco esta
esta questão que a gente deveria colocar. Eu volto a esse exemplo de novo, né? De que maneira que eu faria bem isso? Naturalmente, buscando uma boa colaboração com gente que já sabe fazer isso, que é num outro lugar no mundo, aí eu me associo, começo a trabalhar. É o modo normal que a gente busca para atuar nisso, dessa maneira. Mas, certamente, o nosso sistema, a cultura do nosso sistema, ela é organizada para ser rígida, para ter pouca mobilidade e poucas possibilidades inclusive, de mudanças dentro da sua própria área. Então, a gente precisa pensar mais nisso e encontrar mecanismos de desenvolver estas outras possibilidades. Marcelo, com relação a esses pontos que você levantou, tem um comentário da professora Shirley Nakagaki, que é da Universidade Federal do Paraná, e também uma pergunta do Rodrigo Andrade. A Shirley diz o seguinte, que durante a atuação dela no comitê de área do CNPq, né, há uma certa tendência em se valorizar demais números, né? Ela diz o seguinte, mostra que os pesquisadores mais jovens ainda estão muito focados em números, pois eles adquiriram a cultura durante a formação de que o número de artigos publicados é importante, né? Mas ela pondera dizendo que a discussão de projetos de qualidade passa também por avaliação por pares, né? E para, de fato, dar um passo na direção de valorizar a qualidade. Será que não seria necessário educar a comunidade nesse sentido, né? Parece que o foco ainda está muito na quantidade e não na qualidade. E a pergunta do Rodrigo é interessante também, que ele comenta da desigualdade de recursos para o país em termos de pesquisa, né? E ele comenta e faz a pergunta, né? A adesão a métricas de avaliação qualitativas não poderia exacerbar essa desigualdade, concentrando os recursos ainda mais nas instituições e grupos de pesquisa do Sul e Sudeste, que produzem e publicam mais artigos e fazem mais colaborações nacionais e internacionais e formam mais pesquisadores e interagem mais com a indústria, por exemplo? O que vocês acham disso? Marcelo. Bom, o ponto principal aí, as dúvidas são mais do que pertinentes e os comentários também. Certamente os jovens aprendem essa cultura e essa cultura é passada. A cultura é justamente isso, né? Você passa, a gente vive nessa cultura, como já foi dito, dentro das universidades, na avaliação da CAPES, nas avaliações, né, de bolsas e assim por diante. A pergunta fundamental aí é o que é qualidade? Né? O que a gente chama de qualidade, o que consideramos qualidade? Nós temos que ter critérios para definir isso, porque senão ficará sempre de maneira bastante abstrata. Eu posso achar, de novo, vou usar um exemplo meu. Eu tenho artigos do início, talvez, da minha carreira, que eu estudava algo muito específico, que eu tenho certeza que são de alta qualidade, né? Eu fiz. Acho que com boa qualidade, com cuidado, mas eles nunca foram citados. Eu duvido que alguém, nem sei se o referi entendeu o artigo direito de tão específico que o assunto era. Então, e nunca, sei lá, tem uma, duas citações na história, né? Artigo de 20, 30 anos atrás. Então, aqui estou, mais do que nada, colocando dúvidas, né? O que é qualidade? De que maneira que a gente pode realmente mensurar essa qualidade e ver o impacto que ela traz. Às vezes um artigo não é citado ou não foi publicado na Science, mas tem um resultado muito importante ali para uma região, para um dado ponto específico, ou é algo muito localizado. Ele pode ter outras qualidades que não simplesmente aquela de um impacto de citações na literatura. E mesmo hoje, como eu já mencionei, esta questão do impacto ela é relativizada. Se você tem um belíssimo artigo publicado, como o Luiz falou aí, 500 vezes, eu fico felicíssimo. Eu tenho, infelizmente, poucos dessa quantidade. Mas, se eu publico, sei lá, hoje um vídeo no YouTube que tem 1 milhão de visualizações,
como um colega nosso, né, está fazendo divulgação, que é o Átila, né? Ele tem pós-doutorado, ele tem tido muito mais impacto no seu trabalho hoje em dia, e muito, talvez, muito relevante hoje em dia, do que muitas coisas do que eu vou citar eu mesmo porque é mais fácil, do que eu já fiz. Então, aí, relativizar essa qualidade, relativizar esse impacto, entender a diversidade de possibilidades de ações que a gente tem hoje em dia é fundamental para um caminho adequado da ciência. Acho que a gente precisa de tudo isso para progredir. Professor Luiz Eugênio. Vou começar aqui pela pergunta da Shirley, e eu acho que, evidentemente, cabe aos diferentes colegiados, cabe às diferentes instituições, na hora de fazer as suas concessões, tomar por base esses parâmetros da qualidade, e cabe, nesse caso, então, aos mais velhos, aos mais experientes nesses comitês. Muitas vezes os comitês estão temperados com gente mais jovem, mais velha, buscar dar essa nova visão, esse novo tom. Eu participei de inúmeras bancas, né, concurso para admissão de professores, onde, com frequência, vinha uma tabelinha impressa, e falando, se ele deu aula não sei o que, tantos pontos, se ela fez não sei o que, tantos pontos. A banca inteira se revoltava, porque se é assim, não precisa da banca. Coloca num sisteminha, um computador, cospe um número e sai lá, ganhou fulano ou fulana, porque era isso, você tem que avaliar o todo, tem um conjunto ali, a parte da didática. Bom, isso daqui só para falar, mas a gente está, em essência, falando de processos de avaliação e de distribuição de recursos. Então, e esses processos, se eles passam progressivamente a priorizar a qualidade relativamente à quantidade, eles têm uma natureza de orientação, né, de direcionamento. Então, vou citar de novo o Brito, acho que a última entrevista dele, ao final dos 5 mandatos consecutivos que ele teve na diretoria científica, ele falava, a FAPESP, uma indutora de mudanças. E é isso, a FAPESP tem a capacidade de induzir mudanças e ela vem buscando trabalhar para induzir essas mudanças nesse sentido de qualidade relativamente à quantidade. A questão do Rodrigo, eu abri aqui no perguntas e respostas, o Brasil, de fato, é um país desigual, e essa desigualdade, no caso do CNPq, o CNPq buscou endereçar alocando recursos específicos para a região centro-oeste, norte, e regiões com menor grau de desenvolvimento científico e tecnológico. No caso da FAPESP, o programa Jovem Pesquisador, ele começou com 2 outras palavras. Era Jovem Pesquisador em Centro Emergente. Isso daqui visava ir para outras cidades, sei lá, onde quer que seja. A Unesp é a mais capilarizada das universidades paulistas, né? Então, sei lá, um campus numa cidade distante, onde, sei lá, que área de conhecimento não é desenvolvida o suficiente, e buscava inicialmente dar essa diversidade. Evidentemente, assim, São Paulo é a maior cidade, e São Paulo concentra o maior número de pesquisadores ou de instituições. Aí, na sequência, você tem Campinas, você tem também Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, e aí vai, tem várias outras cidades. Eu não vou ficar falando do estado inteiro de São Paulo, mas quando você olha a densidade por bola, as bolas dessas cidades que eu falei, e aí eu vou repetir, São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo, é muito grande. Assim, é quase como natural, existe um fator gravitacional, poderia-se dizer, que atrai mais coisas para esses lugares. É mais fácil fazer as coisas, é mais fácil colaborar, a cultura já está estabelecida, a valorização. Então, não é trivial você interiorizar, e os Estados Unidos têm o mesmo problema. Os Estados Unidos, que é um país continental, você tem costa leste, costa oeste, e aí você tem algumas coisas no meio. O Texas tem algumas coisas, no Colorado tem algumas coisas, mas tem vários outros lugares no meio que tem pouquíssimo, é um deserto, em termos de produção de ciência. Chicago tem bastante coisa, mas é isso, assim, não é tudo uniforme, tudo igual. E eu acho que não é assim em lugar nenhum do mundo. Então, por mais desejável que seja, isso daqui é um processo de muitas décadas, ou talvez séculos, né, para você ter essa distribuição mais equilibrada e homogênea.
Tem um comentário do Rodrigo que se a gente saberia citar exemplos bem-sucedidos de universidades ou agências de fomento de outros países que adotaram parâmetros qualitativos de avaliação da produção científica e estão colhendo bons frutos. Eu tenho certeza que os colegas poderiam dar, inclusive eu tive uma experiência muito interessante. Eu participei de um panel da National Science Foundation há uns anos atrás, né, onde foram feitas as avaliações de um pouco mais de 100 projetos em uma semana, e é extremamente competitivo. E eu posso dizer, o que se valoriza é o projeto muito mais do que o currículo de quem solicita o auxílio. Eu gostaria de comentários do professor Luiz Eugênio nesse sentido, e depois do Marcelo. A discussão aqui ela é uma discussão sempre presente no último evento que eu mencionei, do GRC. Os diferentes fundações de apoio estavam discutindo o quanto já era possível a gente estabelecer essas medidas aqui, de privilegiar a qualidade versus a quantidade, e a própria FAPESP, nesse momento, está fazendo um benchmark, né, uma comparação com diferentes agências no exterior, e a gente está buscando definir quais as agências que são mais parecidas conosco, então, em tamanho, volume de recursos, número de pesquisadores atendidos, número de demanda, relação per capita, dependendo do número que você olhar, vai ter instituição A, B ou C que vai ser mais parecida com a FAPESP. A gente está buscando fazer esse mapa, definir quem que são os melhores comparativos e aí buscar avaliar em bastante detalhe, e inclusive, por exemplo, citando aqui, nós na FAPESP, digamos, grosso modo, trabalhamos aí com 25 mil solicitações ano. Na China, a academia, a fundação, que eu acho que é a Academia de Ciências da China, eles avaliam 250 mil. Então, é 10 vezes maior. Eles têm que ter uma outra escalabilidade para dar conta disso tudo, né? E a comparação talvez não seja a melhor possível, mas certamente é uma questão relevante. Eu não sei dar exemplos bem-sucedidos, mas eu diria que, indo na linha do Roberto, a National Science Foundation possivelmente é uma delas, o DFG da Alemanha é outra, a NWO da Holanda é outra, e o KRI, Reino Unido, é outro, e aí vai. Possivelmente, todas as boas agências ou dos países que lideram a produção científica fazem isso, porque senão eles não teriam também a qualidade que eles têm. Marcelo, nós participamos de uma missão conjunta aí, né, em Michigan e Ohio, foi bem interessante, né? Gostaria também de ter sua opinião a esse respeito. O Luiz já comentou um pouquinho de agências. Eu acho interessante, por exemplo, o modelo de progressão docente na Harvard Medical School, né, que a gente teve aqui várias vezes, os professores aqui ajudando, vendo como... E aí foi implantado aqui na Faculdade de Medicina da Unicamp esse modelo. Na realidade, você faz um projeto para os próximos 5 anos. Você vai se dedicar mais a operar, né? No caso de médicos, vai se dedicar mais às aulas, a escrever um livro didático, vai se dedicar mais à pesquisa. E depois de 5 anos, a sua avaliação vai ocorrer de acordo com o projeto que você fez 5 anos antes. Ou seja, você pode ter diferentes tracks, diferentes caminhos para essa avaliação, que você escolhe a priori a sua área prioritária. Não é que você deixa de fazer as outras coisas, mas que você pode, eventualmente, seguir por caminhos diferentes. Outro exemplo que eu acho agora aconteceu com a gente, interessante, a gente aqui na Unicamp está fazendo um projeto ousado, diferente, de um hub internacional de desenvolvimento sustentável. Mandamos o projeto para o IDB, para o BID, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós ganhamos $1 milhão, sendo que nenhum dos proponentes jamais tinha feito qualquer coisa na área, jamais tinha ganho qualquer coisa lá. Eles gostaram do projeto e deram $1 milhão para fazer um plano diretor a fundo perdido. Ou seja, será feito porque o projeto é interessante. Então, há vários mecanismos, modalidades. Naturalmente, qual que é a garantia? A garantia é que a gente está
numa universidade de respeito. A gente tem aí apoios, né, do governo do estado, das prefeituras, ou seja, não entregaram para um Zé qualquer, né? Mas é um projeto de risco. Pode não acontecer, pode levar muito mais anos, mas é algo que é perfeitamente factível. Então, baseado exclusivamente no projeto e nenhum currículo. Então, dois exemplos aí, um pouco para sair um pouco das agências que o Luiz mencionou. Roberto, eu queria aqui só dizer para o Hugo Bonetti de Carvalho que a FAPESP tem uma linha que se chama jornalismo científico, e é um específico para divulgação científica. Todos os CEPIDs têm bolsas para jornalismo científico, tem linhas específicas para divulgação. O Serrapilheira apoia ativamente a agência Bore. A agência Bore já tinha sido apoiada pela FAPESP, então há várias linhas específicas, e não só na FAPESP, acabei de citar aqui também o Serrapilheira. Tá ótimo. Professores Marcelo Nobre e Luiz Eugênio Melo, muito obrigado pela sua disponibilidade e participação nesse debate, que, como a assistência manifestou, é extremamente importante e interessante. Eu agradeço muito mesmo. Eu devo dizer que o vídeo ficará disponível no YouTube. Também essa apresentação foi gravada e vai ser disponibilizada no canal da Sociedade Brasileira de Química. Convido a todos a divulgar e participar eventualmente, e convido também a assistir o próximo webinar debate que vai ser realizado na próxima quarta-feira no mesmo horário, sobre perspectivas para o desenvolvimento da físico-química no Brasil. Uma boa tarde a todos, professor Luiz Eugênio, professor Marcelo, mais uma vez obrigado, e uma ótima tarde para vocês.